Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Mais um dia na nossa leitura da Bíblia. Hoje, 2 Reis, capítulo 16. Amém? No ano 17 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. Porque andou no caminho dos reis de Israel, e até seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de todo o arvoredo. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém para pelejar, e cercaram Acás, porém não o puderam vencer. Naquele mesmo tempo, Rezim, rei da Síria, resistiu Elate a Síria, e lançou fora a de Elate os judeus, e os sírios vieram a Elate, e habitaram ali até o dia de hoje. E Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho, sobe e livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel, que se levantam contra mim. E tomou Acás a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Síria. E o rei da Síria lhe deu ouvidos, pois o rei da Síria subiu contra Damasco e tomou-a e levou cativo o povo de Quir e matou a Rezim. Então o rei Acás foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria. E vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acás enviou ao sacerdote Urias o desenho e o modelo do altar conforme toda a sua feitura. E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo que o rei Acás lhe tinha enviado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias antes que o rei Acás viesse de Damasco. Veio, pois, o rei de Damasco e viu o altar, e o rei se chegou ao altar e sacrificou nele. E queimou o seu holocausto e a sua oferta de alimentos, e derramou a sua libação e aspergiu o sangue dos sacrifícios pacíficos sobre o altar. Porém o altar de cobre que estava perante o Senhor, ele tirou de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e pô-lo ao lado do altar, do lado do norte. E o rei Acás ordenou a Urias, o sacerdote, dizendo: Queima no grande altar o holocausto da manhã, como também a oferta de alimentos da noite, o holocausto do rei e a sua oferta de alimentos, e o holocausto de todo o povo da terra, a sua oferta de alimentos, as suas ofertas de bebidas e todo o sangue dos holocaustos. E todo o sangue dos sacrifícios aspergirás nele, porém o altar de cobre será para mim, para nele inquirir. E fez Urias o sacerdote conforme tudo quanto o rei Acás lhe ordenara. E o rei Acás cortou as cintas das bases, e de cima delas tomou a pia, e tirou o mar de sobre os bois de cobre que estavam debaixo dele, e pô-lo sobre um pavimento de pedra. Também a coberta que para o sábado edificaram na casa, a entrada real externa, retirou da casa do Senhor por causa do rei da Síria. Ora, os mais dos atos de Acás e o que fez, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E dormiu Acás com seus pais e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi, e Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 17. No ano 12º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele, e pagava-lhe tributos. Porém o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava tributos ao rei da Síria cada ano como dantes. Então o rei da Síria o encerrou e o aprisionou na casa do cárcere. Porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria, e a cercou 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e levou Israel cativo para a Síria, e fê-los habitar em Ala e Abor, junto ao rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. Porque sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito. E temeram a outros deuses, andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e dos reis de Israel que eles fizeram.
E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus. Edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. E levantaram para si estátuas e imagens do bosque em todos os altos, outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. E queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. E fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor. E serviram a ídolos dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis estas coisas. E o Senhor advertiu a Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. E rejeitaram os seus estatutos e a sua aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências com que protestara contra eles, e seguiram a vaidade e tornaram-se vãos, como também seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes tinha ordenado que não as imitassem. E deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, e adoraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se adivinhações, e criaram em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Portanto, o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou, senão somente a tribo de Judá. Até que Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos de Israel que eles fizeram. Por isso o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel, e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Porque rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, e Jeroboão apartou a Israel de seguir ao Senhor, e fez cometer um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados de Jeroboão tinha feito, nunca se apartaram deles. Até que o Senhor tirou Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi expulso Israel da sua terra, a Síria, até o dia de hoje. E o rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuvta, de Ava, de Amate e Sefarvaim, e fez habitar nas cidades de Samaria em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que no princípio da sua habitação ali não temeram ao Senhor, e o Senhor mandou entre eles leões que mataram alguns deles. Por isso falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria não sabe o costume do seu Deus na terra. Assim mandou leões entre ela, e eis que matam, porquanto não sabem o culto do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportavam de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Porém, cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades, em que habitava. E os de Babilônia fizeram Sucote e Benote, os de Cuta fizeram Nergal, e os de Amate fizeram Azima. E os aveus fizeram Nibás e Tartaque, e os sefarvitas queimaram seus filhos no fogo, e Adrameleque e Anameleque, deuses de Sefarvaim. Também temiam ao Senhor, e dos mais baixos do povo fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais lhes faziam o ministério das casas dos lugares altos. Assim temiam ao Senhor, mas também serviam a deuses, segundo o costume das nações entre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje fazem segundo os primeiros costumes. Não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, segundo as suas ordenanças, segundo a lei e segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Contudo, o Senhor tinha feito uma aliança com eles e lhes ordenava, dizendo: não temereis a outros deuses, nem vos inclinarei diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis. Mas o Senhor, que vos fez subir da terra do Egito com grande força e com braço estendido, a este temereis, e a ele vos inclinareis, e a ele sacrificareis.
e os estatutos, as ordenanças e a lei e o mandamento que vos escreveu, tereis cuidado de fazer todos os dias, e não temereis a outros deuses. E da aliança que fiz convosco, não vos esquecereis, e não temereis a outros deuses. Mas ao Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu primeiro costume. Assim estas nações temiam ao Senhor e serviam as suas imagens de escultura. Também seus filhos e os filhos de seus filhos, como fizeram seus pais, assim fazem eles até o dia de hoje. Agora Isaías, a partir do capítulo 13. Peso de Babilônia que viu Isaías, filho de Amós. Alçai uma bandeira sobre o monte elevado, levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão para que entrem pelas portas dos nobres. Eu dei ordens aos meus santificados, sim, chamei os meus poderosos já escutarem a minha ira, os que exultam com a minha majestade. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes como a de muito povo, o som de reboliço de reinos e de nações congregados. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército da guerra. Já vem de uma terra remota, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda aquela terra. Clamai, pois, o dia do Senhor está perto, vem do Todo-Poderoso como assolação. Portanto, todas as mãos que debilitarão, e o coração de todos os homens desanimará. E assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como a mulher com dores de parto, cada um se espantará do seu próximo, e os seus rostos serão rostos flamejantes. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo com furor, a ira ardente para pôr a terra em assolação, e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a luz, e o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá com a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Por isso farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor, Deus dos exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. E cada um será como a corça que foge, como a ovelha que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Todo o que for achado será transpassado, e todo o que se unir a ele cairá a espada. E as suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos, e as suas casas serão saqueadas, e as suas mulheres violadas. Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso da prata, nem tampouco desejarão ouro. E os seus arcos despedaçarão os jovens, e não se compadecerão do fruto do ventre, e os seus olhos não pouparão aos filhos. E Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada, nem nela morará alguém de geração em geração, nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Mas as feras do deserto repousarão ali, e as suas casas se encherão de horríveis animais, e ali habitarão os avestruzes, e os sátiros pularão ali. E os animais selvagens das ilhas uivarão em suas casas vazias, como também os chacais nos seus palácios de prazer, pois bem perto já vem chegando o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Capítulo 14. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda escolherá Israel, e os porá na sua própria terra, e ajuntar-se-ão com eles os estrangeiros, e se achegarão à casa de Jacó. E os povos os receberão, e os levarão aos seus lugares, e a casa de Israel os possuirá por servos e por servas na terra do Senhor. E cativarão aqueles que os cativarem, e dominarão sobre os seus opressores. E acontecerá que no dia em que o Senhor vier e dar descanso do teu sofrimento e do teu pavor e da dura servidão com que te fizeram servir, então proferirás este provérbio contra o rei de Babilônia e dirás: como já cessou o opressor, como já cessou a cidade dourada. Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores.
aquele que feria os povos com furor, com golpes incessantes, e que com ira dominava sobre as nações, agora é perseguido sem que alguém o possa impedir. Já descansa, já está sossegada toda a terra, rompem cantando. Até as faias se alegram sobre ti e os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. O inferno desde o profundo se turbou por ti para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os chefes da terra, e fez levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Estes todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós, e foste semelhante a nós. Já foi derrubada na sepultura a tua soberba com o som das tuas violas, os vermes debaixo de ti estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: este é o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Que punha o mundo como deserto e assolava as suas cidades, que não abria a casa dos seus cativos? Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua morada. Porém tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável, como as vestes dos que foram mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como um cadáver pisado. Como eles também te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. Descendência dos malignos não será mais nomeada. Preparai a matança para os seus filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e nem possuam a terra e encham a face do mundo de cidades. Porque me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e extirparei de Babilônia o nome e os sobreviventes, o filho, o neto, diz o Senhor. E farei dela uma possessão de ouriços, e as lagoas das águas varrê-la-ei em vassoura de perdição, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Síria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte deles, e a sua carga se desvie dos seus ombros. Este é o propósito que foi determinado sobre toda a terra. Esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem o invalidará? E a sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? No ano em que morreu o rei Acás, foi dada esta sentença: não te alegres tu, toda a Filístia, por estares quebrada, a vara que te feria, porque da raiz da cobra sairá uma víbora, e o seu fruto será uma serpente ardente e voadora. E os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguros. Porém farei morrer de fome a tua raiz, e ele matará os teus sobreviventes. Dá uivos, ó porta, grita, ó cidade, e tu, ó Filístia, estás toda derretida. Porque do norte vem a fumaça, e não haverá quem fique sozinho nas suas convocações. Que se responderá, pois, aos mensageiros das nações? Que o Senhor fundou a Sião, para que os opressos do seu povo nela encontrem refúgio. Capítulo 15. Peso de Moabe. Certamente numa noite foi destruída Ar de Moabe e foi desfeita. Certamente numa noite foi destruída Kir de Moabe e foi desfeita. Vai subindo o Abagite e a Dibon aos lugares altos para chorar. Por Nebo e por Medeba clamará Moabe. Todas as cabeças ficarão calvas e toda a barba será rapada. Cingiram-se de sacos nas suas ruas, nos seus terraços, nas suas praças, todos andam gritando e choram abundantemente. Assim Esbom como Eleale andam gritando, até Jaá se ouve a sua voz, por isso os armados de Moabe clamam, a sua alma lhe será penosa. O meu coração clama por causa de Moabe, e os seus fugitivos foram até Zoar, como uma novilha de 3 anos, porque vão chorando pela subida de Luíte, porque no caminho de Oronaim levantam um lastimoso pranto,
Porque as águas de Ninri serão pura assolação, porque já secou o feno, acabou a erva e não há verdura alguma. Por isso abundâncias que ajuntaram e os que aguardaram o ribeiro dos salgueiros o levarão. Porque o pranto rodeará os limites de Moabe, até que Iglaim chegará ao seu clamor, e ainda até Beer-Eim chegará o seu lamento. Porquanto as águas de Dimon estão cheias de sangue, porque ainda acrescentarei mais a Dimon, leões contra aqueles que se escaparem de Moabe e contra o restante da terra. Capítulo 16. Enviai o cordeiro ao governador da terra, desde Sela, no deserto, até o monte da filha de Sião. De outro modo sucederá que serão as filhas de Moabe junto aos vós de Arnon, como o pássaro vagueante lançado fora do ninho. Toma conselho, executa juízo, põe a tua sombra no pino do meio-dia como à noite, esconde os desterrados e não descubras os fugitivos. Habitem contigo os meus desterrados, ó Moabe. Serve-lhes de refúgio perante a face do destruidor, porque o homem violento terá fim, a destruição é desfeita, e os opressores são consumidos sobre a terra. Porque o trono se firmará em benignidade, e sobre ele no tabernáculo de Davi se assentará em verdade um que julgue e busque o juízo, e que se apresse a fazer justiça. Ouvimos a soberba de Moabe, que é soberbíssimo, da sua altivez e da sua soberba e do seu furor, porém as suas mentiras não serão firmes. Portanto, Moabe clamará por Moabe, todos clamarão. Gemereis pelos fundamentos de Kir-Aresete, pois certamente já estão abatidos. Porque os campos de Esbons enfraqueceram e a vinha de Sibna, os senhores dos gentios quebraram as suas melhores plantas que haviam chegado a jazer, vagueiam no deserto. Os seus rebanhos se estenderam e passaram além do mar. Por isso planteai, porquanto jazer a vinha de Sibna, regar-te-ei com as minhas lágrimas, ó Esbom e Eleale, porque o júbilo dos seus frutos de verão e da sua cega desapareceu. E fugiu a alegria e o regozijo do campo fértil, e nas vinhas não se canta, nem há júbilo algum, já não se pisarão as uvas os lugares, eu fiz cessar o júbilo. Porque isto no meu íntimo vibra por Moabe como harpa, e o meu interior por Kir-Eres. E será que quando virem Moabe cansado nos altos, então entrará no seu santuário a orar, porém não prevalecerá. Esta é a palavra que o Senhor falou contra Moabe desde aquele tempo. Porém agora falou o Senhor dizendo, dentro de 3 anos, tais como os anos dos assalariados, será envelhecida a glória de Moabe, como com toda a sua grande multidão, e o restante será pouco, pequeno e imponente. Amém, meus irmãos? Esta é a palavra do Senhor para nós hoje. Deus abençoe a todos e até o próximo dia.